Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma noite reunidos, né, irmãos, para meditar um pouco na palavra do Senhor. E esses dias, esses sábados seguintes, nós temos aí meditado no livro de Atos dos Apóstolos, né? Temos visto aí como é que o Espírito Santo ele tem conduzido a igreja há mais de 2000 anos, né, na presença de Deus. E vamos continuar meditando. Sábado passado nós lemos o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, porém eu deixei 5 versículos para ser lido nesse sábado, por conta de que ele traz para nós um conhecimento bem profundo, e eu diria até mesmo, irmãos, Pai do Senhor, Verta, seja bem-vinda, Verta e irmãos, eu diria que ele é um divisor de águas. Esses versículos que nós vamos ler agora em Atos dos Apóstolos, ele é um divisor de águas, que nos mostra claramente, nós vamos entender isso agora, nos mostra claramente o que é servir realmente a Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo e o que é viver na religião, o que é viver na religiosidade. São coisas totalmente diferentes, né? Tem pessoas que vivem uma religião, vivem na religiosidade, vivem a vida inteira assim, né? E a misericórdia de Deus o alcança no final e ele recebe a salvação porque Cristo morreu por ele. Mas viver a espiritualidade e viver de acordo com o Evangelho é totalmente diferente de viver de acordo com o que prega e com o que ensina a religião. E esses versículos que nós vamos ler hoje vai deixar bem claro isso pra gente. Eu queria muito pedir para os irmãos que quem tivesse Bíblia acompanhasse comigo, porque eu vou ler os 5 versículos e depois eu vou vir lendo um a um, para que a gente possa entender o que é que a Bíblia quer falar conosco. O tema dessa sequência de pregações que a gente vem trazendo é movidos pelo Espírito, né? Quem são aqueles que são movidos pelo Espírito? Que eram movidos pelo Espírito há 2000 anos atrás e que são movidos pelo Espírito hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu vou ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e a partir do verso 32. É Atos dos Apóstolos 4, a partir do verso 32. Eu vou ler do verso 32, irmãos, até o verso 37. São 5 versículos só. E depois a gente vem fazendo uma apanhada de versículo por versículo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas e eles as tinham em comum. Os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o valor da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que repartiam entre eles da forma como cada um necessitava. 36. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer o filho da consolação, e que era um judeu levita de Chipre, tinha uma propriedade e, vendendo-a, trouxe o valor e a depositou aos pés dos apóstolos. Amém, irmãos? Vamos voltar lá no versículo 32. Leia comigo o versículo 32. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Parte A só. Irmãos, de que multidão é essa que o texto está falando? Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Que multidão é essa? Os irmãos lembram que lá no capítulo 2, quando nós lemos que tinham 120 pessoas reunidas numa casa, o Espírito Santo baixou sobre eles e eles receberam poder, falando em línguas estranhas e dando testemunho
das maravilhas de Deus para o povo de Israel que estava ali. E naquele mesmo dia, as pessoas que se chegaram ali ouviram eles falando na própria língua de cada um que estava ali, porque tinha gente ali de todas as nações do mundo. Mas o Espírito Santo deu poder para que eles falassem na língua de cada um daquele povo. E a Bíblia diz lá no capítulo 2 que daquele povo que ouviu aquelas palavras, 3.000 pessoas creram e foram batizadas naquele mesmo dia. Ou seja, já tem uma multidão ali, né? 3.000 pessoas já é uma multidão. A nossa cidade, a cidade que nós temos em comum, que é Ouro Velho, tem 3.000 habitantes, fora as crianças, eu digo a população que é votante. Isso é uma população de 3.000 habitantes. É muita gente, irmãos, 3.000 pessoas. São muitas pessoas. Já é uma multidão. E lá no capítulo 4, quando Pedro e João sobem ao templo e curam aquele aleijado de nascença e entram com ele no templo, e eles são interrogados pelos líderes religiosos em nome de quem que eles estavam fazendo aquele milagre, a Bíblia diz também que outra multidão de 5.000 pessoas creu e se juntou à igreja, ou seja, já eram 8.000 pessoas. Então, dessa multidão que creram na palavra dos apóstolos, que não era vazia, que era dirigida pelo Espírito Santo, que foi anunciado por Jesus que vinha depois que ele subisse ao céu. Ele disse, olha, quando eu subir, o Espírito Santo virá, o Consolador, e vai lembrar a vocês todas as coisas que eu ensinei. E quando os apóstolos receberam do Espírito Santo as coisas que foram ensinadas por Jesus, eles criaram uma doutrina, a doutrina dos apóstolos, a qual a igreja é dirigida por ela. E dessa doutrina veio o ensinamento do qual veio essa multidão. E dessa multidão de mais de 8.000 pessoas que creram, a Bíblia diz aqui pra gente, irmãos, que um era o coração e um era a alma, ou seja, eles sentiam a mesma coisa e pensavam a mesma coisa. Não havia divergência entre eles. Não havia confusão entre eles. Eles tinham o mesmo ensinamento e acreditavam naquele ensinamento e não discutiam nada a respeito. Eles sabiam que o que estava sendo ensinado pelos apóstolos vinha de Deus. Porque o Espírito Santo que habitava no coração deles dizia para eles que tudo aquilo que estava sendo dito era uma verdade. Então eles não tinham que discutir. Da multidão dos que criam, um era o coração e um era a alma. Eles sentiam a mesma coisa e pensavam a mesma coisa. E aí, irmãos, a Bíblia diz que por conta disso, por essa união que eles tinham entre eles, por eles não terem nenhuma dúvida do ensinamento que estava sendo trazido para eles e que aquilo vinha de Deus, a Bíblia diz que coisa alguma do que eles tinham, eles consideravam totalmente sua. A Bíblia diz que tudo quanto eles tinham, eles não achavam que aquilo era deles. Antes, eles vendiam tudo que tinham, traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos, por sua vez, pegavam aquele valor e repartiam entre aquela multidão dos que creram, de acordo com a necessidade de cada um. Ô, irmão, só aqui a gente consegue ver uma grande diferença entre a multidão dos que creram lá no primeiro século e a multidão dos que creem hoje. Enquanto a multidão dos que creram lá no primeiro século eram unidas a tal ponto de não considerar nada do que tinha seu próprio, mas vender tudo e dividir entre eles para que todos tivessem aquilo que realmente necessitava, enquanto eles tinham um coração voltados um para os outros, pensavam a mesma coisa, sentiam a mesma coisa, nós vemos que hoje em dia há uma grande diferença, porque há uma grande confusão entre aqueles que creem. Cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito. Os líderes religiosos, a maioria deles da atualidade, ensina ao povo que eles precisam prosperar financeiramente cada dia mais e reter essa prosperidade financeira para si.
O que é ensinado é um egoísmo tremendo. O que é ensinado é uma competição entre irmãos e não a união entre eles, e não o repartir. E cada um faz do seu jeito. Cada denominação religiosa que existe hoje em dia faz do seu jeito. Segue a Deus do seu jeito. Uma diferente da outra. Não era assim com a multidão dos que creram lá no primeiro século. A multidão dos que creram lá no primeiro século estavam unidos e tinham uma doutrina só. Porque eles eram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem movia aquele povo era o vento do Espírito. E hoje em dia, quem é que move a gente? Quem é que nos dirige pelo caminho, pela senda? Tem que ser o mesmo Espírito, irmão. Porque se não for o mesmo Espírito, nós não estamos servindo a Deus, estamos servindo a religião. Então nós não podemos pensar diferente de como pensavam os irmãos do primeiro século. Nós não podemos agir diferente de como agiam os irmãos do primeiro século. Porque olha o que ele continua dizendo aqui no versículo 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nós não vemos esse tipo de poder instalado hoje em dia na igreja de Jesus de uma forma como víamos lá no primeiro século. Aí você pode dizer assim, irmão, mas quer dizer que eu tenho que vender tudo que eu tenho e levar para o pastor da igreja para que ele divida entre os irmãos? Irmãos, eu estou falando aqui do que é excelência para Deus. Para que os irmãos entendam do que eu estou falando, do que o Espírito Santo está nos alertando hoje, é a mesma coisa de quando Jesus falou sobre o casamento. Para Deus o casamento é uma instituição sagrada. E uma vez que o homem se une à sua mulher, ele tem que viver com ela pro resto da vida. Aí você pode dizer assim, irmão, mas você não viveu com a sua, você separou e está vivendo com outra, casou com outra mulher? É, porque não foi Deus que casou, fui eu. Mas para Deus, o ideal é que o casamento seja feito e não seja desfeito jamais. Esse é o ideal de Deus. E Jesus disse, foi assim desde o princípio. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos atende de uma forma em que nós possamos seguir servindo a Ele, mesmo que a nossa rota tenha sido desviada, e a gente possa depois se arrepender e voltar para o caminho e seguir novamente o caminho de onde estava antes. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós não somos consumidos, é por causa da misericórdia de Deus. Mas Deus, ele não muda de ideia. Quem muda de ideia é o homem. Então, da mesma forma como Deus não muda de ideia com relação ao casamento, ao matrimônio, Deus também não muda de ideia com relação à forma como ele, através do Espírito Santo, pela ação dos apóstolos, dirigiu a igreja no primeiro século. Esse formato que está se apresentando aqui nesses versículos é o ideal de Deus. A igreja deixou de fazer isso, deixou de praticar essa comunhão há muito tempo. Mas esse continua sendo o ideal de Deus. E assim como a instituição do casamento é algo que Deus não abre mão, ele também não abre mão de que as coisas que existem entre os irmãos sejam compartilhadas. E um dia, irmão, um dia, quando nós evoluímos de fato como ser humano e tivermos consciência do reino que está dentro de nós, a igreja será dessa forma. A igreja voltará a ser dessa forma. Não haverá mais nada que eu possa dizer que é meu. O que é meu é teu, o que é teu é meu. Como Deus disse para Abraão e Abraão disse para Deus. Deus disse para Abraão, o que eu tenho é teu. E Abraão disse, o que eu tenho, Senhor, é teu. E o que nós temos tem que ser nosso. Eu já disse isso uma vez e vou repetir novamente. Pare e pense. Por que as pessoas passam fome no mundo? É por sobra? É por falta de comida? Não, não é. É por má distribuição de renda. O planeta produz comida o suficiente para todos os seres humanos na Terra se alimentarem bem. As riquezas que existem na Terra estão sendo acumuladas por poucos
mas se fossem divididas de igual modo, as pessoas teriam o suficiente para viver e ninguém morrer de fome, nem viver desabrigado. O que gera tudo isso é o egoísmo. O que gera tudo isso é a falta de consciência do reino. Tanto é que aqui na multidão dos que criam, não existia essa falta. Veja o que aqui diz lá no versículo 34. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos que possuíam alguma propriedade vendiam, traziam até os apóstolos, e esses, por sua vez, repartiam entre os irmãos de acordo com a necessidade que cada um tinha. E aí o engraçado, irmãos, é que a gente vê que o texto pula para uma informação que aparentemente está fora do contexto. Mas não está. Eu vou explicar por que não está. O texto pula para dizer assim, ó, tinha um homem chamado José, que era um levita da cidade de Chipre, que tinha uma herdade, tinha uma propriedade, vendeu aquela propriedade, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Quem era esse José? Qual é a importância dele para dentro desse texto? Esse José, irmãos, o texto deixa bem claro que ele era um levita. Ele era um sacerdote. Era ele quem recebia os dízimos. Os 10% que os judeus tiravam e davam lá no templo, quem recebia era a família de Levi. Eram os filhos de Levi, os sacerdotes. Esse José era um descendente de Levi. Era um sacerdote. Era ele que recebia os dízimos. Só que agora, ele como cristão entendeu que os levitas não tinham mais direito de receber nada do povo de Deus. Porque Deus não estava mais tratando com a lei de Moisés e nem com o templo. Deus estava agora tratando com a graça. E agora quem ia receber alguma coisa eram os apóstolos, que nem levitas eram e alguns nem judeus eram. Então José entendeu a graça, saiu da lei, vendeu o que tinha e depositou aos pés dos apóstolos. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, irmãos. Você que está aqui comigo agora ao vivo e você que está aqui me vendo pela internet. Eu pergunto a você uma coisa. Aonde é que está o dízimo tão ovacionado, tão sagrado e tão enfiado goela abaixo no cristão hoje em dia com ameaça de maldição, se não der? É assim ou eu estou falando besteira? Se não der o dízimo na igreja evangélica, é ameaçado de maldição. E usa um texto bíblico de Malaquias 3:10 para dizer isso para o crente. Aonde é que está esse dízimo que é enfiado goela abaixo nos crentes? Aonde está esse dízimo que é sagrado na igreja primitiva? Me mostre aí um cristão da igreja primitiva que deu dízimo. Eu não estou vendo isso aqui, não. Os irmãos acreditam que esses irmãos venderam tudo que tinha e levaram o dinheiro e depositaram aos pés dos apóstolos porque eles estavam dirigidos pelo Espírito Santo? Os irmãos acreditam nisso? Eu acredito, irmão. Eu acredito. Então por que o Espírito Santo não dirigiu a dar só 10%? Que era o dízimo. Tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo não mente. As Escrituras Sagradas não mentem. E ele dirigiu a igreja primitiva a doar tudo que tinha, 100%, não 10%. Então aonde é que está o dízimo na igreja primitiva? Aí você vai ler Atos dos Apóstolos, depois você vai entrar na carta aos Romanos, depois você vai lá para as cartas, seguindo as cartas de Paulo de 1 e 2 Coríntios, você entra ali por Tito, entra depois ali em Efésios, e vai entrando na Gálatas, e você não vê em nenhum lugar você vai ver Paulo falando sobre dízimo, sobre 10%. Você não vai ver em nenhum lugar, nem o Tiago escrevendo na carta dele, que é um judeu, falando em dízimo 10%. Tiago fala da religião verdadeira. É o único lugar na Bíblia, nos 66 livros da Bíblia,
que fala sobre religião verdadeira. Qual é a religião verdadeira? Só Tiago fala sobre ela. Ninguém mais fala. E o que é que Tiago fala sobre a religião verdadeira? A religião verdadeira, a religião de Deus, é aquela que socorre as viúvas, os órfãos e os estrangeiros em suas necessidades. É isso que Tiago fala. E o que Tiago fala está totalmente embasado aqui no que nós lemos agora, no que nós acabamos de ler. É a única religião verdadeira para Deus, é socorrer aqueles que estão necessitados. E se Tiago está dizendo que essa é a única religião verdadeira, as demais são mentirosas. As demais são enganosas. Então, irmãos, me compreendam, por favor. Os irmãos entendem a necessidade que nós temos urgente de examinar as Escrituras? Porque em poucos versículos nós estamos vendo o quanto nós, que somos igreja do Senhor, ainda estamos fora da vontade de Deus. Ainda não estamos fazendo aquilo que Deus quer que realmente a sua igreja faça. Ou que pelo menos que a gente pense, que a gente tenha uma consciência de que é assim. Porque a maioria está lá presa ainda na lei de Moisés, nos 10%, e com medo de ser amaldiçoado. Porque a maioria dos que dão dízimo nem dão por amor. Dão por medo da maldição. A maioria dos que dão não dão por amor, dão por medo da maldição. Se disser hoje não é mais amaldiçoado, eles param de dar. Então a questão não é mais essa de seguir, irmãos, uma lei que já foi cumprida, porque em Cristo tudo foi cumprido. O que nós temos que seguir hoje é a direção do vento, é a forma como o Espírito Santo tem dirigido a igreja há mais de 2000 anos. E aí, se você quiser ir a algum lugar, frequentar algum lugar, vá, fique à vontade, você é livre. Nem Deus te impede, imagina eu. Só que o suficiente é isso aqui, ó. Isso aqui é o suficiente para você estar informado daquilo que Deus quer de você. E é Novo Testamento. É Novo Testamento. Comece a ler a Nova Aliança em Cristo. Ah, irmão, então o Antigo Testamento não serve para nada? Serve. Você quer aprender muito? Leia o Antigo Testamento que você vai aprender muito com o povo de Deus. Só que o Novo Testamento é para você, é para mim, é para nós hoje. O Antigo Testamento foi para os judeus lá atrás. Hoje tem uma nova aliança. Se está dizendo nova é porque a outra ficou antiga. E o autor de Hebreus ainda diz com toda a ousadia que aquilo que é antigo está a ponto de se acabar. Ele diz que a lei caducou. Caiu em caducidade, não serve mais. Tem uma lei nova, tem uma graça nova, tem algo novo a ser seguido. Jesus Cristo nos deu, irmão, o evangelho da paz, mesmo não tendo ele a paz que ele deveria ter como Cristo, porque quem morreu como ele morreu, não morreu em paz. Morreu com muita dor, com muito sofrimento. Ele não gostou daquilo, aquilo não foi agradável para ele. Então eu não tenho que seguir uma antiga aliança da qual me proibia que eu entrasse na presença de Deus. Havia um véu que impedia o meu acesso. Só o sacerdote podia acessar. Mas quando Cristo, no alto daquela cruz, deu o brado final e disse tetelestai, aquele véu se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho para que todos pudessem entrar na presença de Deus por ele, que é o véu, a sua carne foi rasgada. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos seguir a voz do Espírito Santo, é a direção dele. E ele está dizendo nessa noite através da palavra do Senhor, que da multidão dos que creram, só havia um coração e uma mente. Ninguém andava discutindo se podia usar calça, se podia usar vestido, se o cabelo era longo, se o cabelo era curto, se iam tomar cerveja, ou era vinho, ou era água, era coca. Não havia essa discussão entre eles. Porque o homem é livre para fazer o que ele quiser da vida dele. Cada um cuide de si e um cuide do outro. Então a discussão que havia ali era:
O prestar atenção no outro não era se o outro estava bebendo, ou se estava usando roupa curta, ou se tinha cabelo longo. O prestar atenção no outro era como é que está a casa do fulano? Será que ele tem o que dar de comer para o filho dele hoje? Será que o meu vizinho tem como alimentar as crianças hoje? Eu vou lá levar alguma coisa lá porque eu sei que não tem. Ia lá e repartia com o outro. Hoje as pessoas se preocupam em olhar para o outro para criticar o outro. Para ver se o outro está realmente bem vestido, para ver se o outro realmente tá andando no caminho certo. Não vê a necessidade do outro. E quem tem Deus e está preocupado em servir a Deus, olha para o outro tentando ver a sua necessidade para, de alguma forma, socorrê-lo e ajudá-lo. Então nós precisamos virar a chave. É virar a chave. Quando eu digo nós, todos nós. Independente, como eu digo sempre aqui, independente de que seja católico, que seja evangélico, é o povo de Deus. O povo de Deus precisa se preocupar mais com o bem-estar do povo de Deus. Vamos nos preocupar mais em colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem trazido ao nosso coração. E nessa noite o que o Espírito Santo está dizendo é o seguinte, irmãos. Já que nós não conseguimos cumprir, né, o ideal de Deus em nossas vidas, que é nos livrar de todo o bem material que a gente tenha e reparta tudo uns entre os outros, não conseguimos ainda, mas vamos olhar com graça, vamos olhar com benevolência, vamos olhar com amor e vamos enxergar no outro aonde é que nós podemos ajudar, seja com o financeiro, seja com o emocional, com o espiritual, com a palavra, com aconchego, com abraço, tá ali do lado. Vamos olhar o outro como se a gente estivesse olhando nós mesmos no espelho. Porque é assim que Deus nos vê. Quando Deus olha para você, Luiz, e olha para mim, sabe quem é que ele vê, Luiz? Ele vê Cristo. Quando Deus olha para minha mãe e para o meu tio e para a Verta e para o meu primo ali, irmão dela, ele vê Cristo. Ele olha para nós através de Cristo. Deus é tão santo, irmãos, que se ele olhasse diretamente para mim, ele me fulminaria. Então ele olha para mim através do sangue do Cordeiro. É por isso que ele vê Cristo na minha vida e na tua vida. Diga, irmão Jane. Socorrer os necessitados. Socorrer os necessitados. Irmãos, a verdadeira religião é aquilo que Tiago falou na carta dele. A verdadeira religião é socorrer a viúva, o órfão e o estrangeiro. Por que Tiago citou essas três pessoas? Porque está lá na lei. Está lá na lei. O dízimo, quando era trazido lá para a casa do tesouro, o que era dito para os sacerdotes? Tirem o dízimo dos dízimos. Quem já leu sabe disso. E esse dízimo era dado para quem? Era ofertado para a viúva, para o órfão e para os estrangeiros. Por quê? Porque eles são a base da sociedade. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Quem que é a base da sociedade? Quem é que sustenta a sociedade? São os mais pobres e menos favorecidos. O pedreiro que constrói a casa. O porteiro que abre o portão. Né? O motorista que dirige o carro. Né? O segurança que fica lá na porta do banco. Essas pessoas que são menos favorecidas é que são a base da sociedade. A sociedade é uma pirâmide. Se tirar a base, a pirâmide inteira desmorona. E os poderosos sabem disso. É por isso que eles querem continuar mantendo o povo na ignorância, para que eles continuem sendo a base, trabalhando para sustentar a cúpula que está lá em cima com todo o conforto e luxo. E a igreja também entrou nessa dança. Porque os grandes líderes religiosos, e eu estou aqui diante de Deus falando com vocês, a maioria dos grandes líderes religiosos sabem disso e estão lá em cima na cúpula, comendo, bebendo e morando bem. E a base da sociedade sustentando esse luxo. Enquanto a própria base está morrendo de fome. Está passando necessidade. Então a base tem que ajudar a base.
Nós que somos a base da sociedade temos que ter a consciência de que nós temos que nos ajudar. Então, em vez de você alimentar mais ainda esse ritmo, faça como o irmão Jaime disse, eu sou totalmente de acordo. Transforme a tua riqueza em alimento e socorra o pobre, socorra o faminto, socorra o necessitado, porque essa é a verdadeira religião segundo o apóstolo Tiago. O que tiver fora disso é mentira. O que tiver fora disso não é religião de Deus. Religião de Deus é socorrer o necessitado em sua necessidade. Então que a gente aprenda hoje, irmãos, não só sobre isso, mas que a gente aprenda principalmente, que a gente aprenda a ter uma só mente, a ter um só coração, a falar a mesma coisa. Paulo disse isso para os coríntios, eu rogo a Deus para que vocês falem uma coisa só, parem de se dividir, parem de ser divididos, falem a mesma coisa. Entrem num acordo, entrem em comum, porque a palavra é uma só está escrito uma coisa. Então cheguem num acordo de uma vez por todas, em nome de Jesus. E é isso que nós precisamos, irmãos. Chegar nesse acordo para que a palavra de Deus possa sair da nossa boca e o testemunho que era dado pelos apóstolos naquela época seja dado por nós da mesma forma, com uma grande riqueza de prosperidade na vida das pessoas que a escutem e possam se encher dessa graça, assim como nós também venhamos nos encher com a palavra que temos lido e ouvido a cada dia. Amém? Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus abençoe a todos.